Al doctor Daniel Stilpe, doctorado en marcha en planificación energética, maestría en la planificación en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil, licenciatura en ingeniería mecánica, trabajó en la empresa de investigación energética, tiene experiencia en las áreas de energía renovable, balance energético, eficiencia energética, aprovechamiento energético de residuos, entre otras. Le damos la bienvenida. Nos va a presentar la ponencia de generación distribuida de electricidad en Brasil, contexto actual, desafío y oportunidades. Bienvenido. Muchas gracias. Bem-vindos a esta ponencia. Me voy a hablar em portunhol selvagem, pero tenho dois tradutores simultâneos caso necessitem alguma intervenção mais urgente. Então, antes de começar, me gostaria de agradecer a la organização por todos os esforços realizados para permitir minha presença aqui em Cochabamba, em especial ao professor Edwin. Vamos lá. Bom, como sabem, o Brasil é um país muito grande, com dimensões continentais. Desta lâmina, as informações mais importantes são a população, acima de 200 milhões, e a segunda informação sobre a maior parte vivendo em zonas urbanas. Serão informações importantes para a sequência da apresentação. Como já disse para vocês, de norte ao sul do Brasil e de este a leste, temos algo ao redor de 4.300, 4.400 quilômetros. Isso traz muitos desafios quando desejamos integrar toda a sociedade e fornecer acesso ao suprimento de eletricidade a pessoas vivendo em regiões isoladas do território. Este é um slide famoso, especialmente entre os brasileiros. Um estudante brasileiro tentou posicionar países em território brasileiro somente para termos uma ideia de quão grande o país é. Então, por exemplo, a Alemanha é 20 vezes menor que o Brasil. Apresento-lhes este índice de desenvolvimento humano para cidades, para municipalidades. Este índice foi calculado para todos os 5.570 municípios brasileiros em 3 anos, 91, 2000, 2010. Em esta escala de colores, as cidades mais rojas significam com menor desenvolvimento, mientras as cidades mais verdes ou azules significam maior índice de desenvolvimento. E são 3 componentes: a expectativa de vida, nível de escolaridade e a renda das famílias. O que isto significa? O Brasil está mudando muitíssimo. Nos últimos 20 anos, nós temos visto um grande desenvolvimento, desenvolvimento da população. Mais desenvolvimento significa maior consumo de energia e maior consumo de eletricidade. Isto também está explícito nesta tabla. Em los últimos 27 anos,
o consumo, a oferta de eletricidade, ha crescido 13,5% por ano. É muita coisa. Muito mais do que a população. Isto significa que as pessoas estão melhorando seu nível de qualidade de vida, de conforto. Então, elas podem comprar itens que não podiam antes, e necessitamos cada vez mais generar mais energia, mais eletricidade. Esta é uma representação da matriz energética brasileira. Em la matriz energética, a partir deste diagrama de Sankey, as setas à la esquerda significam as fontes de energia e as setas à la derecha significam os setores consumidores. Então, podemos observar que a eletricidade é solamente a quarta parte mais significativa. Temos petróleo, hidrocarburos, a canha-de-açúcar e gás natural, com a representação mais grande que a eletricidade. E se dermos um zoom, um foco em eletricidade, temos lá matriz elétrica. Neste caso, as fontes renováveis de energia se destacam com 80%, hidráulica mais biomassa mais eólica. Então, podemos dizer que a generação de eletricidade em Brasil é muito limpa, se polui muito pouco, se geram poucos gases de efeito invernadeiro. Mas o desafio, como eu he dicho a vocês mais temprano, é levar energia às populações mais aisladas do território. Acá, as linhas contínuas significam linhas de transmissão que existem, que estão operando, e as linhas tracerradas significam linhas planeadas. Temos uma única capital hoje, Boa Vista, que não está conectada ao sistema, ao SIM, o Sistema Interconectado Brasileiro. O SIM tem mais de 140 mil quilômetros de extensão e opera ao redor de 7 mil usinas de generação de energia. Como Boa Vista não está conectada ao SIM, o fornecimento de eletricidade para esta localidade, que tem aproximadamente 300 mil pessoas, é feita por Venezuela. Há uma linha de transmissão com Venezuela. O problema é que não temos nenhum controle sobre as condições de Venezuela. Se há uma crise, se há alguma dificuldade que o povo venezuelano sofre, os brasileiros acá sofrem os mesmos. Então, melhor seria termos 100% da população brasileira atendida por usinas em Brasil. Sim, mas há uma série de dificuldades, uma série de entraves para que isso aconteça. Acá temos a região amazônica. Então, temos dificuldades relacionadas ao clima. Esta é uma estrada carretera. Uma carretera. Esta é a estação seca. Está em boas condições. E esta é a mesma carretera em la estação de lluvias. Então, é impossível transitar por acá, levando equipamentos. E temos rios, por supuesto, pero rios com muitas curvas, muito sinuosos. É muito difícil navegar para este tipo de coisa. Ademais, ainda temos conflitos relacionados com o uso do suelo. Temos em marrom, temos
terras, tribos indígenas. Em verde temos parques nacionais. Não se pode cruzar em nenhuma hipótese parques nacionais para a construção de linhas de transmissão. Em aldeias indígenas, em tribos indígenas, depende se as tribos concordam ou não. Há uma negociação muito demorada, vagarosa e cuidadosa. Só para ter ideia, vamos ver este trecho aqui, que é o trecho que falei para vocês de Boa Vista. Para sairmos deste ponto e chegarmos finalmente a Boa Vista, temos que fazer desvios de todos os parques nacionais, negociar com todos estes indígenas, receber uma série de autorizações. Então, solamente para vocês perceberem como é difícil. Felizmente, Brasil é um país que conta com abundância de recursos naturais. Temos na esquerda o mapa de radiação solar e acá o mapa eólico brasileiro. As cores mais naranja e roja significam melhor aproveitamento, melhor potencial para aproveitamento. Mas temos acá em região central do Brasil, muita biomassa, acá em sul também, de resíduos da agricultura, de ganaderia. Ou seja, temos muitas opções espalhadas por o território. Necessitamos identificar e escolher, tomar boas decisões. Para piorar, Brasil tem uma das mais altas tarifas de eletricidade no mundo. Estamos num ranking que não gostaríamos de estar. Em câmbio de hoje, seria algo, isto é tarifa para a indústria, seria algo como 650 ou 700 bolivianos per megawatt-hora para a indústria. Para o setor residencial, para as famílias, é muito pior. É ao redor de 1.100 bolivianos por megawatt-hora. Então, por esta razão, as pessoas começaram a querer generar sua própria energia. Antes disso, solamente para as pessoas que não são do Brasil, há acá um período com 4 presidentes, e como a tarifa de eletricidade foi corrigida muito mais alta que a inflação, hoje temos uma diferença de mais de 100% do que deveria ser a tarifa real justa, se fosse solamente por la taxa de inflação. Sim. Então, finalmente, em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, criou uma regulação para estabelecer critérios para estimular a generação distribuída de eletricidade em Brasil. Esta resolução normativa foi atualizada em 2015 e 2017 e está em discussão novamente para que ano que vem tenhamos uma mais modificação. Atualmente se está valendo estas classes, separando microgeneração e mini-generação em rangos de potência. Veremos o que são os créditos. Há 4 possibilidades de compensação e uma vez que você requeira a companhia distribuidora a conexão de seu sistema, ela tem 34 dias para fazer a conexão. Então, temos um sistema muito simples acá, uma casa com um terrado, um painel fotovoltaico. Se o cliente está de dia, ele sai para trabalhar, para estudar,
esta energia é gerada em um momento que ele não está em sua habitação. Com isto é generado um crédito para ele, e à la noite, quando ele retorna à habitação, não há sol no céu, ele vai consumir da rede. E estes créditos se vão abater. A tarifa final será um balance entre que foi injetado por cliente na rede e que foi consumido por ele. Isto cria a figura do prosumidor. O prosumidor é o consumidor que produz parte ou a totalidade da sua energia. Uma coisa interessante, estes créditos não se podem vender. Eles são simplesmente créditos com duração de 5 anos, mas não podem ser convertidos em dinheiro. Para os clientes de baixa tensão, a conversão é direta. 1 kWh injetado em la rede equivale a 1 kWh consumido da rede. Por quê? Porque estes clientes pagam a mesma tarifa de eletricidade durante todo o dia. Não há diferenciação horária. Sin embargo, há um custo de disponibilidade, que significa que dependendo se tu instalação é monofásica, bifásica ou trifásica, há um mínimo que se deve pagar, não importa se há ou não há consumo. Não sei se é a mesma coisa acá em Bolívia. Em la alta tensão, há uma conversão, porque a tarifa, o preço depende ao longo do dia, se estás em horário de pico ou fora de horário de pico. Então, há uma regra para poder fazer esta equivalência. Estes dados são desta semana. Eu atualizei o slide este lunes. Então, temos hoje em dia algo como 550 megawatts de potência, 45 mil conexões e 60 mil consumidores que se beneficiam. Já veremos como é possível mais de um consumidor por conexão. E a maioria de consumidores da classe residencial. Como dito para ustedes, a maioria de residencial. Sin embargo, em termos de potência, a maioria está no setor comercial. A maior parte dos sistemas de energia solar fotovoltaica. E acá vemos o território brasileiro. Os estados com color naranja têm até 100 sistemas. Em color, a maioria está em color amarilla, hasta entre 100 e 1000. E os estados mais ricos ou com mais incentivos, como é o caso deste estado, há incentivos extras, já contabilizam mais de 2.000 sistemas instalados em cada um. Eu disse a vocês que há 4 modalidades para se acumular créditos. As 2 primeiras são as mais fáceis de compreender. São em unidades consumidoras da mesma titularidade. Então, a primeira é o exemplo que é mostrado a vocês. Eu tenho uma casa, genero créditos para mim mesmo e abato e subtraio de minha fatura mensal. O segundo caso, alto consumo remoto. Supongamos que eu seja uma pessoa muito rica e tenho uma casa de playa para vacaciones, solamente para vacaciones. Então, instalo um painel fotovoltaico no telhado desta casa de playa, mas o consumo desta casa é muito sazonal. Então, eu digo para a concessionária que quero abater estes créditos, utilizar estes créditos em outra ubicação, na ubicação que passo a maior parte do ano.
La restricción es que tiene que ser en la misma área de concesión, en la misma área de la distribuidora. Es una de las restricciones para este caso. Podemos também abater créditos em situações com pessoas com habitações de diferentes titularidades. Então, por exemplo, posso instalar um sistema muito grande em minha habitação e distribuir crédito para amigos, familiares, em outros endereços, direções. Eu digo para a concessionária quantos créditos quero ceder para cada um deles, o percentual, é um percentual fixo. E a última, a mais complexa, que seria organizar pessoas em formas de condomínios. Condomínios já existentes ou que se vão a construir, não importa, mas essas pessoas têm que se organizar e delimitar uma área, construir um sistema, todas devem morar nesta área, ao passo que neste terceiro, cada um pode ter uma habitação em um barrio da cidade, não há problema. O sistema mais simples é o mais adoptado atualmente em Brasil. E isto eu trago para vocês é a mais completa base de dados disponível sobre geração distribuída atualmente. Em o sítio da agência reguladora, vocês podem fazer consultas com muitas possibilidades de filtros de cidade, de empresas, por ano, por data de conexão, por rango de potência, e estas informações se vão aparecer, serão mostradas em mapa, e você pode clicar para saber informações detalhadas de cada uma destas micro ou mini usinas. Esse tipo de negócio que se faz há 6 anos em Brasil trouxe toda uma nova classe de oportunidade para novos negócios. Então, temos agora pessoas, não há tempo para explicar cada um destes, mas há empresas trabalhando solamente com assessoramento técnico, há empresas trabalhando com alquiler de plantas inteiras, alquiler de equipos, leasing, venda de cotas, contratos de operação e mantenimento, ou seja, há toda uma série de novas oportunidades sendo criadas em Brasil. O mais interessante é que as previsões, cenários oficiais não se realizaram. Então, a própria ANEEL criou um cenário em 2015 e outro mais modesto em 2017. Estamos com menos consumidores do que foi previsto. Sin embargo, a potência está muito maior. Então, eles imaginavam que teríamos mais sistemas de menor porte e está havendo o contrário, oposto. E a EPE, a empresa de investigação energética, também criou um cenário. Estamos atualmente acá nesta faixa de 500 megawatts. Então, esta faixa se previa para 2020. Estamos 2 anos à frente. Há uma série de desafios para serem resolvidos, como disse a vocês, esta resolução normativa está em revisão mais uma vez. Temos problemas de burocracia, as distribuidoras não estão respeitando, cumprindo o prazo de 34 dias, em alguns casos.
as distribuidoras também reclamam da perda de ingressos, porque as pessoas estão generando sua própria energia, e dizem que estes sistemas estão causando algumas perturbações, que as distribuidoras têm que fazer investimentos para manter a estabilidade e a qualidade do fornecimento para toda a rede, e que estas melhorias, estes investimentos não são pagos por as pessoas que têm generação distribuída, sino por todos os outros consumidores. Então, há uma série de discussões. Os bancos oficiais, os bancos públicos, estão discutindo linhas de financiação para pequenos sistemas, para famílias menos abastadas, porque o sistema se começou para famílias muito ricas, e depois o sistema foi se tornando mais barato, e famílias não tão ricas puderam pensar em comprar esse tipo de sistema, investir. A principal discussão atualmente é que um cliente normal tem que pagar duas classes de tarifa em Brasil. Uma de uso do sistema de distribuição, com 4 componentes, e uma relacionada com a energia propriamente dita. Os que se aproveitam do sistema, os que investem em generação distribuída, atualmente não pagam nenhuma dessas coisas. Então, há discussão para que eles comecem a pagar alguma coisa que seja. Há uma série de alternativas em discussão, desde esta que só pagarão uma pequena parte, hasta esta que pagarão quase tudo. Logicamente, se esta for a decisão, a rentabilidade, a atratividade dos sistemas despencará, e se esta for a escolhida, for a decisão final, haverá pouca mudança. Não sabemos o que vai acontecer. O mais importante é que o câmbio da regulação só afetará novos projetos. Os projetos que já estão decididos e instalados continuarão com esta alternativa zero acá. Então, é isso que há dito a vocês. Este acá é o ponto mais importante. O câmbio regulatório só afetará os novos projetos. E como comentários finais, Brasil tem 6 anos de experiência em geração distribuída e poderia servir de modelo ou inspiração para Bolívia ser o mesmo. Em Brasil, o principal motivador foi as altas tarifas de eletricidade. Simplesmente isso. É muito importante que se criem linhas de financiamento com baixos interesses para que famílias não tão abastadas possam comprar seu sistema. A generação distribuída tem uma série de outros benefícios, como empregos, desenvolvimento tecnológico, e estamos de acordo, a academia, os especialistas estão de acordo com revisões periódicas da legislação. Sin embargo, é importante que não se quebrem contratos. Necessitamos manter os acordos já estabelecidos e fazer as revisões necessárias para que os agentes possam competir entre si. É isto. Perguntas, comentários? Sí. Daniel, buenas tardes. Gustavo. Sí. Gracias.
Buenas tardes, soy Gustavo. Tengo algunas preguntas, algunas son un poco más del sistema eléctrico brasileño como tal y algunas son algunas acotaciones de la generación distribuida. Si uno analiza por qué es tan caro la energía en Brasil, es debido a la gran dependencia hídrica que tienen ustedes, ¿no? Y tenemos una crisis hídrica del año 2016 que ha vaciado sus reservatorios hasta el día de hoy. Entonces eso ha hecho que se active su bandera roja y activen termoeléctricas que cuestan muy caro, ¿verdad? Entonces, estou falando porque é a crise hídrica do Brasil. Sim, sim, sim. Porque vocês têm muita dependência hídrica, né? Perfeito. E estamos falando das sequeias do ano 2016, do Sobradinho, todo o sistema elétrico. Então, minha pergunta é, qual é a resposta do Brasil para afrontar a crise hídrica, Sim. que é o principal fator que leva ao custo da energia? Sim. A crise hídrica se foi muito severa, está correto, mas como veja, os sistemas de generação distribuída somam somente 0,5 gigawatts de potência e o sistema completo tem 157 mil megawatts. Então, a solução não é para isto, não é generação distribuída. O Brasil está investindo muitíssimo em diversificação de sua matriz elétrica. Então, o governo ha decidido por incentivar energia eólica, plantas fotovoltaicas de grande escala e outras mais, como a biomassa está entrando de forma mais competitiva agora. O problema era que no passado o critério político era que deveríamos contratar a energia mais barata, sempre a mais barata. E a mais barata usualmente significa a mais obsoleta, a mais imunda, suja, e não eólica, fotovoltaica, coisas que caminham cerca do estado de arte. Esta mentalidade se cambiou um tanto e agora estão aceitando que não deveremos passar por riscos climáticos e hidrológicos e ter sim uma matriz muito mais diversificada. Pero ainda temos uma grande parte dependendo das hidráulicas e não temos em curto prazo como eliminar essa dependência, solamente reduzi-la. Otra pregunta. Bolivia depende mucho de la exportación de gas hacia Brasil. ¿Cuál es la realidad del presal y si se tiene previsto realmente una autonomía de abastecimiento de gas en el Brasil? Creo que em las próximas décadas Brasil que será dependente de Bolívia. Não temos alternativas para curto prazo. Temos alguns novos campos de gás, mas muito mais caros. Então, é interessante para nós continuar comprando gás boliviano. E, posteriormente, Brasil está desenvolvendo outras opções que se demorarão muito mais, como o biogás. Mas aún são opções em pequena escala. Dentro de la generación distribuida, Sí. ¿tienen experiencias con blockchains, manejo de blockchains para intercambio de costo? No. ¿En el Brasil no tiene ningún startup tal vez que está trabajando en esa área? Não tenho conhecimento. Pode ser que tenha, mas não lo conheço. Yo veo como principales problemas de la generación distribuida ahora el costo de todos los equipos, ¿no? Sí. El costo de los equipos y la operación del sistema. Porque básicamente ustedes trabajan con una proyección de 5 años, con un New Wave que trabaja por 4 subsistemas, en el que no están entrando muy a detalle lo que es la generación distribuida. Y ya problemas reales del sistema eléctrico, estamos hablando como los lobos de energía, que sería el gato eléctrico, Sí. que es una pérdida diaria de
7 millones de personas que podrían tener luz, que es robado prácticamente del sistema, ¿no? Entonces yo creo que hay varios puntos todavía que se deben trabajar. Sí, creo que em relação ao roubo de energia, é uma questão muito delicada. Em muitas cidades é uma questão muito polêmica. Há decisões relacionadas com situações sociais envolvidas. Então, acerca de los sistemas, há sistemas como o fotovoltaico que necessitam pouca atenção do proprietário. Uma vez instalados no terrado, há pouca necessidade de manutenção, mantenimento, enquanto outros como o biogás, você necessita todos os dias tomar conta das bactérias e checar cuidadosamente tudo que vocês estão produzindo, muito gás, pouco gás. Vento é muito mais imprevisível. Então, depende de quanto queres dedicar-se e quanto tienes de plata para pagar alguém para fazer a manutenção ou cuidar do sistema para você. Ok, gracias, Daniel. Ok, graças.